Salve galerinha, professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Voltamos aí para falar sobre módulo 1 ainda. Estamos estudando aí CPA 20 de forma gratuita, então aproveite esse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha isso com cada vez mais pessoas. E agora nós vamos falar aí sobre Clearing House, B3, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários para que você fique afiadinho aí para sua prova de CPA 20. A Clearing House, como nós falamos dentro do sistema financeiro brasileiro, existem também as Clearing House. Clearing House tem um principal objetivo que é o de mitigar os riscos, reduzir os riscos. E aí, antes de nós falarmos sobre as Clearing House que existem no Brasil, vamos ao conceito principalmente, tá? Imagine o seguinte do mitigar risco e da necessidade da Clearing House. Eu tenho 100 ações de Petrobras e eu quero vender para uma outra pessoa. Imagine que quem está comprando é Natália. Eu não conheço a Natália, nunca a vi, não existe mais compra e venda de maneira física, né? Antigamente realmente era um papel. E aí você comprava, vendia esse papel, trocava de mãos, até por isso que daí nós temos lá, né, valores mobiliários. Isso também vale aí para a questão de renda fixa também. Quando você vai lá no banco, não existe mais um papel que você recebe e diz assim, ó, você tem um CDB de tanto. Isso é tudo de forma digital, isso é tudo online e é tudo automático. Mas qual a segurança que eu tenho? Imagine aí no exemplo que eu quero vender as minhas 100 ações de Petrobras para a Natália. Qual a segurança que eu tenho de que a partir do momento que eu transferir as ações para ela, e isso será de forma digital, ela realmente vai depositar o dinheiro na minha conta, certo? Ou imagine o contrário também, que garantia ela tem, se ela for depositar o dinheiro na minha conta, de que em seguida eu farei a transferência das ações. Por isso existe a Clearing House, que é para mitigar esse risco. Ela vai fazer a custódia, a guarda, ela vai cuidar de todos esses detalhes, certo? Lá na Clearing vai ficar registrado de forma de custódia quem é o dono, quem vendeu, quem comprou, tudo isso fica registrado e também existe essa garantia em relação aos pagamentos, certo? Então, ela tem o principal objetivo de mitigar esses riscos, reduzir os riscos e dar segurança para as operações de títulos de valores mobiliários, de CDBs, de RDBs, entre outros. E aí nós vamos falar aí de duas clearing houses que existem no Brasil. Já adianto que se você vê algum material mais antigo aí lá fala em 3 clearing houses, né? A Selic, a CETIP e a Clearing da B3, certo? Mas atualmente existem apenas 2, nós até podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. A primeira clearing house que nós vamos falar é a Selic. Selic, que não é a taxa Selic, não é a taxa Selic, tá? Que é utilizado lá pelo Copom, né, pelo Banco Central, para controlar a inflação. A Selic, ela é a Câmara de Custódia, é a clearing house que vai custodiar os títulos públicos federais. Quais são os títulos públicos federais? Lá vem outra sopa de letrinha, mas calma, que a gente ainda vai entrar num tópico explicando cada um dos títulos públicos federais. Títulos públicos federais, LFT, Letra Financeira do Tesouro, LTN, Letra do Tesouro Nacional, NTN-B, Nota do Tesouro Nacional, NTN-B Principal e NTN-F. Esses são os principais, são os títulos públicos federais, título público federal aí, que é a dívida do governo para com os investidores, certo? Os investidores compram títulos de dívida do governo. Lembrando, tá, que essa negociação dos títulos públicos federais, quando o governo emite esses títulos através do Tesouro Nacional, ele vende primeiro para os bancos, para instituições financeiras em grandes lotes. Então eu tenho um lote gigantesco aqui de LFT. Quem compra isso primeiro, e aí a Selic ela vai custodiar isso através dessa negociação com os bancos primeiramente. Itaú, Bradesco, Santander, Safra e assim por diante, eles podem ir lá e comprar esses grandes lotes de títulos públicos federais, assim como corretoras, distribuidoras, entre outros. E aí você tem a clearing da B3. Na clearing da B3 são negociados todos os títulos privados, certo?
tanto de renda fixa quanto de renda variável. E aí nós temos alguns tipos de títulos ali que são custodiados na clearing da B3. B3, lembra sempre, Bolsa Brasil Balcão, é a bolsa brasileira. Tá? Ela vai cuidar ali de títulos privados do mercado a termo, swap, mercado de opções, vai cuidar da renda fixa, principalmente em títulos privados como os CDBs, os RDBs, as letras financeiras, os títulos como o DI, CRI, CRA, LCI, LCA, cotas de fundos de investimentos, debêntures, ações, ETFs, fundos de investimento imobiliário. Ele vai cuidar de todos esses títulos. A negociação entre instituição financeira e pessoa física, ela também acontece dentro da clearing da B3, mas não é um ponto que você precisa se preocupar para a sua prova. Na sua prova, você precisa entender que os títulos públicos federais são custodiados dentro da clearing house da Selic, a clearing da Selic. Todo o restante dentro da clearing da B3. Ficou claro? Lembre-se então que a B3 ela assumiu a CETIP a partir de 2017, que foi o que eu disse que em materiais mais antigos você vai ouvir falar da CETIP, tá? Que era a Câmara de Custódia de Títulos Privados. Então lá ficavam os CDBs, RDBs, CRI, CRA, etc. E aí a clearing da B3, que não era chamada de B3 ainda, né? Ela cuidava somente da parte de ações de renda variável como um todo, certo? Então esquece isso, duas clearing, Selic e clearing da B3, fica muito mais fácil para você entender. E agora nós vamos falar da B3, a Bolsa Brasil Balcão. Ela é uma empresa, ela tem sede em São Paulo, como eu já falei anteriormente, só existe uma bolsa no Brasil hoje em dia. No passado, 1900 em Guaraná com rolha, existiam duas, existia a Bolsa de São Paulo, o Bovespa, e também existia uma Bolsa no Rio de Janeiro, né? Então existiam até mudanças ali em relação à negociação. Em uma tinha um preço, a negociação do mesmo título, em outra às vezes tinha um preço diferente, mas atualmente existe somente uma bolsa, a B3, que ela tem sede em São Paulo, tá? Lá é o local onde se negociam os valores mobiliários e algumas características da B3. Ela ajuda na formação de preço, ela dá transparência. Por quê? Lembra daquele exemplo das minhas 100 ações de Petrobras? Eu quero R$1.000 pelas 100 ações, eu quero 20 mil. Como é que eu sei se esse valor ele está dentro daquilo que o mercado está praticando? Então, se você acessar a B3 por meio do Home Broker, você vê ali a média das negociações e você chega numa média de preços. Então, eu posso pedir um valor, mas ele vai ser negociado próximo daqueles valores, não há uma discrepância muito grande. Então, ela ajuda na formação do preço de compra, preço de venda e dando essa transparência, então, ao mercado. Um grande detalhe, tá? O investidor ele não opera diretamente na B3, ele tem que fazer isso através de uma intermediária, uma corretora, que a gente vai falar sobre corretoras e distribuidoras logo a seguir. Então, as corretoras como um todo, elas ajudam a dar mais liquidez, porque elas também podem atuar aí por conta e ordem de terceiro, podem administrar clubes e fundos de investimento, distribuir títulos, entre outros, tá? Mas o principal é você lembrar que a B3, ela é uma SA, inclusive, certo? Criada em 2017 e ela assumiu ali a CETIP, a Câmara de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos Federais, privados, e a BMF Bovespa, certo? Então nós tínhamos aí BMF e Bovespa, né? Antigamente somente um, então isso foi evoluindo até o ponto que virou a B3, Bolsa Brasil Balcão, e centralizou todas as operações de derivativos, títulos públicos, opções, commodities, etc. Tudo acontece hoje dentro da B3. Continuando aqui, na B3 existe aí a negociação no mercado primário e no mercado secundário. Vamos aproveitar e já dar uma palhinha nesse sentido. O mercado primário é onde o dinheiro vai para a empresa. A empresa abriu o IPO, certo? A primeira negociação de ações, ela vende direto para o mercado, vende dentro do mercado primário, os investidores compram e o dinheiro vai para a mesma empresa.
todo o recurso da primeira negociação do mercado primário vai para a empresa. Depois existe o mercado secundário, que ele também busca dar mais liquidez, mas o dinheiro só troca de mãos, dinheiro não vai mais para a empresa. Eu comprei as ações da empresa lá no mercado primário, o dinheiro foi para ela. Quando eu vender, eu recebo dinheiro. Quando o outro vender, e assim por diante. Então já fica mais claro aí para você entender a diferença de mercado primário, onde o dinheiro vai para a empresa, é a primeira negociação das ações, e depois o mercado secundário, onde o dinheiro troca de mãos e visa também dar mais liquidez, porque muitas pessoas não iriam comprar uma ação para ficar o resto da vida, se ela não soubesse que ela pode vender isso para uma outra pessoa, que é o que acontece no mercado secundário. Então, como eu disse, a B3 ela vai dar mais liquidez, vai ajudar a formar o preço e vai ajudar a dar transparência para o mercado de ações e demais mercados ali de títulos que são custodiados pela clearing da B3. Falando agora um pouquinho sobre corretoras de valores mobiliários e distribuidoras de valores mobiliários, tá? Hoje em dia a legislação permite que elas tenham a mesma função. Antigamente as corretoras podiam fazer, além de compra para si, elas poderiam além de compra, perdão, para os demais, elas poderiam ter seus próprios títulos, as distribuidoras não. Hoje em dia todas podem fazer o mesmo. Eu posso comprar para mim e depois vender. Eu posso ter a compra ali para rentabilidade também, ou eu posso simplesmente distribuir para outras pessoas. Tudo isso pode acontecer tanto em corretora quanto distribuidora. Hoje o tratamento legal delas é igual o que não acontecia no passado. Vale você lembrar que a legislação é a mesma, então você está falando das mesmas coisas quando você vê em DTVM ou CTVM. Ela intermedia, como eu falei anteriormente, as operações da Bolsa de Valores, via home broker ou via mesa de operações. Então lembra, você não consegue comprar direto dentro da B3, você precisa de uma corretora ou uma distribuidora de valores mobiliários e ela vai intermediar essa operação. Como é que ela intermedia? Via mesa de operações, você liga e solicita para a mesa de operações fazer a compra ou venda de ações para você. E óbvio, existe um custo para isso. Ou via home broker. Home broker é o aplicativo que você acessa ali a sua corretora, a sua distribuidora, e você mesmo faz a compra, a venda dos títulos. Então ele tem um custo menor, obviamente aí por conta de não precisar de uma terceira pessoa. As corretoras e distribuidoras, elas podem fazer gestão de fundos e de clubes de investimento. Elas podem distribuir, ou seja, vender os títulos. Elas podem intermediar operações de câmbio, compra de títulos, podem representar debenturistas, sendo o agente fiduciário, né? Nós vamos falar sobre debentures. O debenturista é a pessoa que adquiriu a debenture. Ela, como corretora ou distribuidora, ela pode representar sendo um agente fiduciário do debenturista. E ela também pode custodiar títulos e valores mobiliários, fazer então a parte da custódia. Quem supervisiona a corretora e distribuidora é o Banco Central, a B3 e também a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Lembra lá naquele gráfico onde nós falamos no início que o Banco Central ele cuidava das corretoras, distribuidoras e a CVM também. Então, ambos vão supervisionar, cada um dentro de sua alçada, e a própria B3, Bolsa Brasil Balcão, também vai supervisionar o que acontece dentro das corretoras. E a CVM, principalmente, vai cuidar aí das operações, lembrando aí, como eu disse, para ver se não acontece nada de errado em relação às operações, se não há informação privilegiada. Vamos entrar aí nesses temas nas próximas aulas. Continua com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, que nós vamos continuar aí com o nosso preparatório de CPA 20 gratuito para você aqui na Francesca Educação Financeira.